Coisa boa é ser feliz. Viva com saúde e faça acontecer. Oferecimento Prevencor, seu coração com carinho. O nosso programa hoje sai do estúdio e vem mais uma vez ao Prevencor e hoje para conversar com a doutora Luciene Santos Ferro, ela que vai conversar com a gente sobre um exame que é pouco conhecido da maioria das pessoas, mas é por isso justamente que existe esse nosso quadro, para incentivar o conhecimento, para despertar a curiosidade e assim a gente vai aprendendo aos pouquinhos, né, um pouco mais inclusive sobre a anatomia do corpo humano e principalmente os recursos tecnológicos que existem para a prevenção e cuidados com a nossa saúde. Vamos falar hoje sobre ultrassonografia de carótidas e vertebrais. É isso mesmo, doutora Luciene? Muito obrigada mais uma vez por nos receber aqui no Prevencor. O prazer é todo meu sempre. É isso mesmo, né? A ultrassonografia das carótidas e vertebrais é um exame que, apesar de nós fazermos de forma rotineira aqui na clínica, tem muitas pessoas que não conhecem e não sabem a finalidade, né? E a importância da realização desse exame. Então vamos começar passo a passo, né, de uma forma didática, para que a gente possa entender a importância, primeiramente, né, desse exame. Assim, Lenisa, não é infrequente hoje em dia pacientes em torno de 30, 40, 50 anos nos procurarem com a preocupação de prevenção, principalmente se já tem um histórico familiar de doença cardiovascular precoce ou uma pessoa que já tem alguns fatores de risco. Então eles chegam no consultório e sempre nos questionam do risco deles apresentarem um infarto agudo do miocárdio. Qual o risco de eu ter um infarto, doutora? Né? E a gente, com todo o avanço da medicina, a gente tenta posicionar esses pacientes e esclarecer realmente o risco. Hoje a gente usa alguns scores de risco, que são algumas tabelas. O score mais conhecido é o score de Framingham, onde ele leva em consideração a idade do paciente, o sexo, níveis de colesterol, se o paciente é diabético, se ele é tabagista, né? E aí a gente calcula o risco, só que esses scores eles são um pouco falhos. E aí, às vezes, você tem que lançar mão de exames complementares para a gente realmente posicionar esse paciente quanto ao risco dele ter um infarto e o quanto que nós temos que ser agressivos no tratamento dos fatores de risco, né, no controle desse colesterol. E aí, quando eu falo de exames complementares, são pacientes jovens, assintomáticos, e você não vai fazer exames invasivos e que vão colocar esse paciente sob risco. Então, nós temos que lançar mão de exames não invasivos, né, e que podem nos ajudar nessa estratificação de risco, que a gente chama de presença de aterosclerose subclínica. O que é aterosclerose subclínica? É quando você já tem um comprometimento dos vasos, com depósito, né, de gordura, com placas na parede desses vasos, mas o paciente é assintomático e não tem sintoma nenhum. Então, se eu vejo que esse paciente tem doença, ele mesmo assintomático, eu tenho que ser muito mais agressiva no controle dos seus fatores de risco. E o exame de carótida entra aí. É um exame de ultrassonografia, não vai radiação, não vai contraste, não tem preparo nenhum, é feito no consultório, é um exame de ultrassom simples, indolor e que mais ou menos em 15 a 20 minutos ele vai nos dar uma boa avaliação da parede interna do vaso e se esse vaso já está doente ou não. Rastreamento, né, na verdade? Rastreamento, a gente fala, é uma estratificação de risco, é realizado na região cervical, na região do pescoço, a gente realiza dos dois lados, né? E é um exame assim bastante simples e que não vai causar nenhum dano, nenhum comprometimento à saúde do paciente. Simples e eficaz, né? Porque é instantâneo o resultado. É instantâneo o resultado, né? Na realidade, eu faço o exame, obviamente o resultado vai para o médico do paciente que solicitou, mas é um exame que na hora que a gente está realizando, a gente já tem como saber se esse paciente já tem doença vascular ou não. E se você for pensar que o nosso organismo é um todo, né? Que a doença é sistêmica, que ela compromete
compromete o organismo como um todo, se eu já tenho doença na carótida, eu tenho um risco maior de ter doença em outros sítios, principalmente nas coronárias, no coração. Então, se eu tenho comprometimento da carótida, eu aumento o meu risco de ter infarto agudo do miocárdio, porque o comprometimento não é localizado e sim sistêmico, pega a circulação como um todo. Isso é muito preocupante porque não se sabe ao certo, né, se começa em uma parte ou outra do organismo, como a doutora está dizendo, é sistêmico, é tudo ao mesmo tempo, o que agrava ainda mais a situação. E se nós formos pensar que as doenças cardiovasculares, né, nós temos aí as maiores índices de mortalidade no mundo, né, tanto o AVC, que é o derrame, como o infarto. Então, é um exame muito interessante. E, por exemplo, se você vem no meu consultório, eu faço uma estratificação de risco por aquela tabela que eu te falei, e você entra como risco intermediário. Se eu faço o exame de carótida e dá alteração na parede do vaso, você já pula de risco intermediário para alto risco, né? Então, se você tem um comprometimento de carótida, aquela estratificação inicial de risco que nós fizemos durante a consulta, com os níveis de colesterol, idade, sexo, tabagismo, diabetes, você já aumenta e sobe de baixo para intermediário ou de intermediário para alto risco, né? Então, ele é um dos exames de estratificação de risco e um exame tranquilo e que nos dá muitas informações interessantes a respeito da parte vascular. E é uma maneira interessante também de conhecermos um pouquinho mais, né, como eu disse aqui no início, né, o funcionamento do nosso organismo, e que se nós tirássemos, né, alguns minutinhos do nosso tempo, que eu sei que é corrido, mas se nós tentássemos ao menos entender o funcionamento, talvez nós tivéssemos um pouco mais de consciência da delicadeza, né, de cada parte do nosso corpo, e até, quem sabe, tentar entender o que são as carótidas, por exemplo, né? Assim nós teríamos essa noção e cuidaríamos mais, quem sabe, né? Ou teríamos um pouco mais de cuidado. Então vamos tentar aproveitar a oportunidade com imagens que nós temos aí na nossa edição. Para entender as carótidas não é muito difícil, né? Nós no coração nós temos um grande vaso que sai do coração, que é a aorta, né? E logo um pouco acima da emergência da aorta do coração saem as carótidas. As carótidas são artérias que saem da aorta, que é o grande vaso, né, que distribui o sangue para o nosso corpo todo, e elas vão em direção ao cérebro, tá? E existe primeiro, eu vou mostrar depois a imagem, fica bem fácil de vocês entenderem. Existe primeiro a carótida comum, é como se fosse um tronco de uma árvore, e depois ela vai se bifurcar, se ramificar. Ela se ramifica em dois ramos, a carótida interna, que leva o sangue para o cérebro, por isso que quando nós temos uma obstrução significativa da carótida interna, nós podemos ter o derrame, o AVC, e tem a carótida externa, que vai levar um ramo para a tireoide, ela supre a tireoide e a face também leva irrigação para a face. Então, o problema maior está no ramo interno, que é a carótida interna, que vai ser responsável pelo suprimento de sangue cerebral, que é a nossa maior preocupação. É uma preocupação muito grande, né? E tendo acesso a esse resultado, a gente já pensa, obviamente, na sequência desse atendimento e, obviamente, do tratamento em si, não é? E os procedimentos a partir desse momento do diagnóstico, doutor. Porque, assim, se você detecta uma obstrução significativa da carótida interna, além do tratamento medicamentoso, né, nós temos que dar os antiagregantes plaquetários, os medicamentos para afinar o sangue, como o AS. Nós temos que tratar de uma forma mais agressiva o colesterol. O controle da pressão e do diabetes sempre muito importante. E se é uma obstrução significativa, nós podemos ter o implante dos stents, da mesma forma que nós desobstruímos as coronárias, você tem como colocar o stent na carótida, né? É lógico que o tamanho do stent é diferente, porque a carótida é um vaso muito mais calibroso do que a coronária, né? E você também tem como fazer cirurgia para desobstruir, que é a endarterectomia, né? Então, dependendo de cada caso,
o vascular vai avaliar junto com o cardiologista e nós vamos indicar se aquela lesão é mais propícia para implante de stent ou para realização da endarterectomia, que seria um procedimento cirúrgico. São casos delicados, né? E como a doutora estava dizendo, pacientes muitas vezes assintomáticos, não é? Certamente por isso o exame é recomendado, não é? E claro que se pretende não ter o sintoma, né? Porque muitas vezes não há tempo suficiente para o socorro. Então, tudo isso que a gente conversa sempre aqui é no intuito, né, de prevenir. E esse exame certamente é mais um dos recursos de prevenção, não é? De cuidar a tempo. Isso. Porque para chegar no desfecho final, um AVC realmente é uma coisa que a gente tenta evitar a todo custo, porque as sequelas podem ser grandes e irreversíveis, né? O problema de doença na carótida, você não precisa de ter placa na carótida para falar que esse paciente tem doença. Eu vou mostrar para vocês a parede interna da doença. Se aquela camada interna ela estiver mais espessa, mais grossa do que é considerado os valores da normalidade, isso já mostra que você tem já doença na parede do vaso. Então a gente não precisa de esperar o aparecimento, a visualização de placas para falar que aquele vaso está doente. E hoje o espessamento médio intimal, que a gente chama, que é o espessamento da parede interna do vaso, já mostra a doença, e nós já começamos a ser mais agressivos em prevenção quando também tem esse espessamento médio intimal e não só as placas, né? Então a gente não espera o aparecimento das placas e muito menos isso que você está falando, que é o desfecho final, como um acidente vascular cerebral, que é uma coisa realmente muito terrível, tanto para o paciente como para os familiares, né, que vão acompanhar essa pessoa daqui para frente, né? Bem, doutora, então nós vamos acompanhar as imagens e a doutora vai explicando um pouquinho para a gente, né? Então vamos para as imagens e assim fica mais fácil de entender. Vamos lá. Esse exame é um exame de uma carótida normal. Aqui é a carótida comum. Você vê que a gente visualiza toda a parte interna do vaso, tá? Nessa imagem nós estamos vendo o fluxo de sangue passando no interior do vaso. Aqui estamos medindo aquela camada interna, né, que a gente chama de espessamento médio intimal, quando essa camada está acima de 1 milímetro, que já mostra, né, que esse paciente tem doença. Nesse caso, a espessura médio intimal é normal. Aqui nós já estamos vendo a bifurcação do vaso, olha que bonito. Nós temos o ramo externo, o ramo interno, a carótida está se dividindo, se bifurcando, e essa região é a região que a gente chama do bulbo carotídeo. Então aqui dá para ver os dois ramos da carótida, né? Aqui nós estamos vendo o fluxo de sangue através desses ramos, que é um fluxo de sangue normal. Mais uma vez as duas. Aqui eu estou aprofundando um pouco mais aquela carótida interna, eu estou vendo o terço médio e distal, mostrando que ela não tem nenhuma placa, nenhuma obstrução no trajeto desse vaso. Agora a imagem em movimento, uma imagem bem bonita. Aqui nós estamos colocando o collar, mostrando que o fluxo é um fluxo muito adequado. Aqui nós já estamos vendo a carótida externa numa profundidade um pouco maior, tá? Nós estamos aprofundando um pouco mais. E vimos que do lado direito a carótida então era normal, não tinha nenhuma placa obstrutiva e a parede interna também com uma espessura normal. Do lado esquerdo, começamos pela carótida comum, que é o tronco, né, o início da carótida. Aqui está toda a parte interna do vaso, dá para ver essa linha, né, bem normal. Novamente o collar, o fluxo de sangue na carótida comum, fluxo bem linear, bem normal. Agora a gente consegue ver a carótida externa.
Aqui é a região do bulbo, onde ela está se dividindo. E aqui eu vejo a carótida interna, também sem placas, uma carótida normal. Coloco o fluxo de Collor, eu vejo que o fluxo também está bem bonito, bem sem nenhuma obstrução à passagem do sangue. Novamente, o fluxo da carótida interna. Uma outra foto. Estou aprofundando um pouco mais a carótida externa. Estou vendo a porção distal da carótida também sem nenhuma placa. Novamente, uma outra visão da carótida interna para vocês verem como a visualização do vaso é bem nítida. E aqui, mais uma vez, a carótida externa. Então, um exame onde nós conseguimos visualizar todas as porções de ambos os lados, tanto da carótida comum como as carótidas internas e externas, um exame de uma qualidade realmente muito boa. Aqui é um exame de uma outra paciente, onde nós temos já aqui na região do bulbo, nós temos a divisão da carótida interna e a carótida externa. E se vocês perceberem, a parede do vaso está aqui e nós temos aqui a presença de uma placa na parede anterior do vaso e uma outra placa na parede posterior do vaso. Então nós vamos ter uma outra imagem onde você vê novamente essas duas placas, tá? Felizmente, elas não estão causando nenhuma obstrução significativa à passagem do sangue, né? Então, provavelmente o médico do paciente vai apenas realizar um acompanhamento desse caso, tá? Mas aqui, a imagem em movimento, eu vou aumentar um pouquinho a imagem e vocês vão visualizar melhor a presença dessas placas, para vocês verem como que é diferente do último exame que eu mostrei. A parede do vaso está aqui e você vê que tem uma saliência, uma protuberância em direção à luz do vaso, que são as placas de ateromatose. Nesse caso, essa placa tem uma quantidade de calcificação muito discreta, alguns pontos de cálcio. O conteúdo maior é lipídico mesmo, é gordura no interior da placa, mas felizmente sem causar uma obstrução significativa à passagem do sangue. Bom, então nós tivemos aqui um exemplo, eu acho que muito bem ilustrativo, né, para a gente conseguir perceber a diferença entre um caso e outro. E no caso da detecção ali da placa, é assustador, né? Eu tenho certeza que para o paciente vem uma preocupação a mais. Mas é importante que haja essa preocupação para a pessoa se cuidar mais, é isso mesmo, doutora? Eu acho que é melhor o paciente assustar sabendo que tem uma doença, mas sendo assintomático, do que ele assustar com um evento agudo após um AVC, onde ele vai ficar, às vezes, com sequela para o resto da vida. Mas realmente é assustador, porque, infelizmente, toda vez que nós vamos fazer prevenção, a gente sempre quer sair com um resultado positivo no sentido de não termos nada, né? E se de repente o paciente se depara com um ultrassom desse, realmente ele fica muito, muito assustado. Agora, eu falo que, apesar de assustado, nós temos sempre que tentar fazer alguma coisa para reverter e melhorar isso. A gente sabe que isso tem como ser feito. Hoje as drogas estão cada vez mais potentes, né? Drogas novas estão surgindo todo ano. Então, assim, o tratamento existe, é para isso que nós estamos aqui, né? Para mostrar que a gente tem sim que prevenir e tratar, porque só assim nós vamos evitar que esse paciente evolua para um desfecho nada favorável e talvez com morte súbita ou sequelas irreversíveis. É importante conversar, esclarecer e enfrentar a realidade, né? A gente não adianta ficar fazendo de conta que nada vai acontecer, que acontece só com o outro.
não é? Nós somos seres humanos, estamos sujeitos, né, a todas essas fatalidades, podemos evitar muita coisa. Então, é para isso que nós estamos aqui para conversar, né, sobre essas questões. Doutora, eu tenho só que agradecer mais uma vez pela oportunidade de aprender sempre, né, e daremos sequência a esses assuntos certamente. Para mim é sempre um prazer e eu realmente ficaria muito contente se a gente conseguiu, com esse nosso bate-papo, elucidar algumas dúvidas, né? E principalmente que o paciente venha fazer o exame mais tranquilo, né? Sabendo que é um método totalmente indolor, não invasivo, que venha de uma forma tranquila, segura e que saiba da importância desse exame, que é um exame simples de ser realizado e que nos traz muitas informações importantes para o nosso tratamento e no segmento desse paciente ao longo dos anos. Eu agradeço mais uma vez e até a próxima. E até a próxima. Bem, olha, não perca a oportunidade de se cuidar sempre. Aqui fica o nosso lema: viva mais e viva melhor. Prevencor, seu coração com carinho. Coisa boa é ser feliz. Viva com saúde e faça acontecer. Oferecimento Prevencor, seu coração com carinho.